Estava desligado, agora ligamos. Bedati? Sim. Vamos tentar fazer o último teste. Vamos ver se a gente consegue agora. Chegasse a ver, eu te encaminhei uma orientação. Não. Ah, agora que eu vi. Deixa eu ver aqui. Que é na tela mesmo de apresentação. Lá embaixo ele tem uma caixinha. Ver se está ligado. Então tá. Deixa eu fazer isso. Deixa eu tentar de novo. Ele tá sem o áudio, então eu acho assim, ó, nós passamos o vídeo e aí tu vai explicando, Bedati, eu acho que é a alternativa. Tá, não, tranquilo. Tá? Não tem problema, a gente sempre tem o plano B. Claro. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos, então. Queria agradecer a participação de todos, né? Todos e todas. Nós estamos, então, no nosso quinto encontro virtual, né? Com relação à nossa jornada de extensão, cultura e currículo. Tá? Hoje nós, então, temos como a nossa palestrante, né? A professora doutora Bedati Aparecida Finocchier, que é a nossa coordenadora adjunta de cultura aqui do campus de Cerro Largo. E a ideia que a gente está tratando hoje é exatamente da gente poder discutir um pouco, né, dentro dessa questão da extensão, da cultura, né, trabalhando na questão dos currículos, né, então, se abordar a política de cultura e as suas possibilidades de inserção nos currículos dos cursos da UFFS. Né? E para isso, então, nós convidamos a professora Bedati, que tem uma larga experiência na matéria. Eu sou até um pouco suspeito em falar, eu já participei de algumas das ações que ela faz, né? E são ações muito interessantes. E eu acho que, a partir do que ela nos trouxer agora, né, eu acho que nós vamos poder ter uma boa ideia do que a gente pode usar, né, enquanto cultura, né, para poder trabalhar a questão da extensão. Então, de pronto, professora Bedati, eu lhe passo a palavra. Nós combinamos um tempo de 30 minutos, né? E após esse tempo, então, a gente abre para fazer um pequeno debate, né? Com as perguntas que forem surgindo. Então, se alguém quiser fazer a pergunta já no chat, depois a gente repassa aqui, então, para a professora Bedati. Mas, então, de pronto, eu quero lhe passar a palavra e desejar uma boa palestra. Muito obrigado, mais uma vez, por ter aceitado o convite e estar dividindo conosco aqui o seu conhecimento. Muito obrigada, Rony, Marcela. Vocês me escutam bem? Então tá. Eu já estou compartilhando aqui minha tela. Vocês estão vendo? Porque eu não enxergo vocês. Alguém diz ok aí, está aparecendo na tela? Tudo certo, verdade. Perfeito. Tá bom, obrigada. Então, agradecer esse convite e para iniciar, assim, pensando no que eu iria dizer hoje para vocês, pensando no público, que não são só professores, eu sei que tem estudantes participando aqui, eu parei e olhei para trás, né? Imaginando assim e refletindo sobre essa minha trajetória enquanto educadora, né? Uma trajetória de praticamente 20 anos de atuação na educação básica, tanto no ensino fundamental como no ensino médio,
No ensino superior também, desde 1997 eu atuo. Aliás, hoje eu estou de aniversário, né, Rony? Agradeço por comemorar o aniversário aqui com vocês. Obrigada por estarem aqui. E aí eu pensei assim, quem sou eu, né? O que me constitui, qual é o meu lugar de fala em relação a esse tema que muito me toca, né? É um tema que sempre ele esteve presente na minha atuação enquanto docente. E aí eu vou tentar mostrar um pouquinho isso, porque a ideia do nosso encontro hoje é falar sobre a política de cultura e as suas possibilidades de inserção nos currículos dos cursos da UFFS. E eu fiquei deveras contente por esse convite, porque eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, né? Tendo em vista justamente essa atuação, esse caminho, né, que eu fui construindo a partir da minha formação em história, da minha formação em pedagogia, né, do meu mestrado em educação nas ciências, quando eu trabalhei com um tema que era muito recente, muito desconhecido na época que eu defendi a minha dissertação, que é a educação patrimonial. E por que é que eu cito a educação patrimonial? Porque justamente ela vem ao encontro do que nós vamos conversar hoje, né? Sobre o que nós vamos pensar coletivamente hoje, né? Sobre a importância da gente ter uma política de cultura nos currículos dos nossos cursos. E a educação patrimonial, justamente, ela trabalha nessa perspectiva de pensar a formação, de pensar a produção do conhecimento a partir dos diversos patrimônios que nós temos. E nós veremos mais adiante, que até já vou colocar aqui, né, que o que embasa essa política de cultura da UFFS é justamente o que consta no Plano Nacional de Cultura, e nesse plano ele traz essa valorização do patrimônio, tanto material como imaterial. Então, eu peço licença só para ir, eu vou ler e vou, na medida em que eu vou ler esse trecho que eu trouxe da nossa política cultural, eu vou já comentando e propondo para a gente, assim, ó, algumas proposições para a gente sair do nosso lugar, né, para a gente tentar, e eu entendo que as pessoas que aqui estão hoje são colegas, pessoas interessadas por isso, e nós, na nossa realidade, enquanto educadores, enquanto educadoras, nós estamos sempre sendo desafiados, né, e desafiadas. Então, quando chega essa política, eu entendo que muitas pessoas devem ter se colocado numa situação de surpresa, ou como que eu faço isso, ou onde que isso entra no meu planejamento, né? Então, vamos pensar um pouco como foi constituída essa política, né? A política de cultura, ela pretende se constituir em um elo entre as demandas regionais e as atividades de ensino e de pesquisa. Eu iria além, eu digo que ela deve constituir um elo não só entre as demandas da nossa região, mas as demandas nacionais e internacionais, né? Pensando que o local, ele não está isolado, né? Pensando que, no caso, assim, a nossa universidade e tantas outras, e vamos falar do nosso campus, ele recebe estudantes de diferentes lugares, de diferentes regiões do Brasil, de diferentes países, né? Nós temos haitianos, nós temos pessoas que vêm da África, nos outros campi tem da Venezuela e da Argentina, enfim, são realidades e são culturas diversas, né? E isso deve estar unido, né? Eu digo assim que essa coisa do elo, né, dessa corrente, então, ensino e pesquisa não podem se dissociar dessa política de cultura. Não devemos pensar em termos de hierarquização, né, de que algo é mais importante, ou ensino, ou pesquisa, né? E, como nós bem sabemos, muitas vezes a extensão e a cultura acabam ficando em último plano, e não é essa a ideia, né? E logo na sequência nós temos o seguinte, que a preservação do patrimônio cultural,
dos modos de fazer, da cultura alimentar, da relação entre a cultura e a saúde, da construção das diversas formas de saber, de toda e qualquer manifestação organizada que traduza os costumes, a identidade de um povo ou região, entre outras temáticas, são objetos levantados pela comunidade acadêmica para a orientação da política de cultura da UFFS. Então, vejamos que tudo isso que é trazido aqui não foi o sonho de alguém, né? Não foi alguém que, de repente, vou fazer isso, mas isso também, o documento nos coloca que é a partir de uma consulta da comunidade acadêmica que nos traz isso, né? Que nós devemos ter esse olhar para a preservação do patrimônio cultural. E aí eu vou usar dessa experiência tanto na história, na pedagogia, um longo tempo que eu trabalhei com a formação de professores, né, com o curso normal, e também da antropologia, né, que é o meu doutoramento, para a gente olhar essa questão do patrimônio cultural e o quanto isso nos atravessa, né? Na medida em que, quando você tem uma festa, quando você tem um patrimônio que você não pode tocar, que é a questão da alimentação, de uma gastronomia, a questão da língua, né? E nós estamos numa região onde isso é muito fluido, né? Isso é muito presente, essas influências das imigrações, essas influências da colonização, e mais atualmente a influência dessa diversidade que nos chega do norte, nordeste, centro-oeste, de diferentes povos indígenas que nós temos hoje na universidade. Só para citar, assim, a variedade de povos indígenas que nós temos o povo Caingangue, e eu gosto muito de fazer referência a uma fala de uma professora que hoje ela está concluindo o doutorado dela em antropologia social. Ela foi, num período, ela foi nossa aluna, nossa acadêmica no curso de mestrado em políticas públicas, a Laísa Caingangue, quando ela dava sempre o exemplo do fato dela ter feito uma disciplina junto com a agronomia na Unijuí, e quando o pessoal falava sobre uma planta que, para os agrônomos, é considerada uma erva daninha, né? E para eles, para os caingangues, é uma planta preciosíssima, né, na sua cultura alimentar, né, que é a chamada Maria Pretinha, eu não sei o nome científico dela, né? Então, se gerou, pelo fato dela estar na turma, um debate sobre isso, né? Enquanto alguns, e o próprio docente dizia que era uma erva daninha, ela explicava que, para o povo dela, o povo caingangue, essa é uma planta que eles usam para alimentação, que é muito importante, que eles utilizam ainda e que eles mantêm a sua cultura. Então, vejam a oportunidade que nós temos quando nós recebemos pessoas das mais diversas etnias, né? Para a gente pensar essa questão da cultura e da saúde, como é que eles lidam com as questões de saúde. Nós temos muitos ticunas hoje na universidade, e escutando uma fala dele, até a prof. Judite Itaboraí, ela estava presente, e eu acredito que ela também ficou muito encantada com a fala deles, sobre esse processo, assim, da alimentação, do tanto que a mata oferece para eles, né? Então, quando a gente pensa, assim, na curricularização, né, da cultura, né, da gente ter uma política de cultura na UFFS, e a dificuldade que muitos de nós sentimos em trazer isso para o nosso componente curricular, claro, muitas vezes é uma tarefa árdua, mas existem muitas possibilidades, e o caminho é o escutar, né? É o escutar essas pessoas, entender como é que eles resolvem certas questões, por exemplo, dos seus saberes, né? Não ter, como eu falei antes, essa hierarquização de um saber popular e um saber científico, mas que se estabeleça um diálogo entre esses saberes, né? Pensar a identidade de um povo e da região, mas não só focada nessa região. A universidade, por si só, é um espaço da diversidade, né? Da pluralidade cultural. Então, ela tem que conseguir acolher essa pluralidade cultural, né?
Seguindo, então, nos princípios que guiam essa política da cultura, é basilar essa questão da liberdade de expressão, né? A questão da criação, da fruição, mas eu destaco aqui a diversidade cultural. E aí eu gosto muito de, nas minhas falas, né, não só ficar muito assim da teorização, ou então dizer, que podemos fazer isso, enfim, mas mostrar onde é possível mostrar de qual lugar eu falo, qual é o meu lugar de fala. Então, como eu comentei antes, desde que eu passei a ser educadora, que eu prestei concurso e me tornei professora do estado do Rio Grande do Sul, e depois do município de Santo Ângelo, e posteriormente nas universidades, eu sempre pautei o ensino nessas questões do patrimônio, da identidade e da memória também, né? E da diversidade cultural. E aí alguém pode perguntar assim, mas o que esse tema da diversidade cultural tem a ver com a formação desses discentes, né, nas diferentes áreas? E eu diria que hoje, mais do que nunca, urge nós termos isso como algo a embasar o ensino, porque cada vez mais a gente percebe situações assim de intolerância religiosa, por exemplo, de desrespeito a essa diversidade de manifestações religiosas. São agora, recentemente, né, agora por conta de todo esse caos e toda essa calamidade que nós estamos vivenciando aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, por desinformação ou talvez má fé, né, mas pessoas acabam relacionando isso, e eu vi esse vídeo, né, de uma pessoa relacionando o que está acontecendo aqui conosco no Rio Grande do Sul, toda essa tragédia, essa tristeza, com o fato de que o Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de terreiros de Umbanda, mais do que a própria Bahia. Então, dizendo, né, a pessoa estava dizendo, afirmando que isso era um castigo para o Rio Grande do Sul. Então, vejam só a importância de nós, quando trabalhamos com a formação de agrônomos, de engenheiros ambientais, de administradores, de pessoas que serão professores e professoras, de ter essa formação humanística, né? Até que ponto, hoje em dia, está sendo questionada a nossa humanidade, né? Uma situação tão terrível como essa, como que alguém pode conceber, falar algo nesse sentido, e algo que, inclusive, incita a violência contra pessoas que se manifestam como praticantes, né, dessa religião. E não só isso, daí também o respeito, eu falei dos estudantes indígenas, nós temos estudantes indígenas. Então, o respeito à sua diversidade cultural, à sua manifestação religiosa, aos seus costumes, à sua língua, né, que eles trazem e mantêm, né? Então, isso está para além dos conhecimentos específicos, que com certeza são fundamentais, mas eu sempre digo que a arte liberta, a arte, né, ela nos abre os horizontes, né, ela nos tira as viseiras, porque a música, o teatro, o cinema, eles conseguem nos transportar para um outro espaço, né? E consegue fazer com que a gente pense sobre diferentes situações, né? Consegue nos desacomodar, né? Consegue mexer com essa nossa acomodação. Eu sempre comento assim que durante a pandemia a arte foi algo que nos salvou, né? Que segurou as pontas para a gente seguir em isolamento, para a gente seguir naquela situação terrível que nós estávamos vivenciando, mas não fosse os shows, né, de música, as apresentações, enfim, tudo que a gente conseguia acessar virtualmente. E mesmo a arte é também um movimento de resistência, né, de resistência e de reexistência também, né. Seguindo aqui, a cultura, então, a gente, nesse contexto, a gente entende essa cultura como um processo, né,
ela é um processo e ela tem esse potencial, essa relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Não é à toa que agora nós há pouco tivemos essa lei Paulo Gustavo, no Brasil inteiro, né, uma lei federal, e falando só em termos de Cerro Largo, assim, a quantidade de materiais que foram produzidos, que eu tomei conhecimento assim de como esses diferentes segmentos da área cultural, não só de Cerro Largo, como do Brasil, eles puderam produzir materiais relacionados com a memória, com a identidade, com a história local, com a gastronomia, com o tema da imigração. Então, de fato, isso fomenta o diálogo entre saberes, isso é importante. Não é simplesmente uma palavra, né, ou uma frase, ou uma afirmação, fomentar o diálogo entre saberes, mas, de fato, a gente... o que é o dialogar, estar propício ao diálogo, né? E aí, quando eu considero que o meu saber, ele pode se completar com o saber do outro, e não que o meu saber é superior ao saber do outro. Não essa visão etnocêntrica, né? E do etnoconhecimento que resulta em preconceito, né? Resulta em uma série de coisas que não são boas para as nossas relações sociais, né? Também o fato de conseguirmos democratizar o conhecimento. A partir da arte, da cultura, a gente democratiza o conhecimento, né? E isso também nos faz ter essa conexão da interdisciplinaridade. Nós podemos e devemos, né, que é o que se espera, né, que haja uma interdisciplinaridade, mas através da arte, da cultura, a gente estabelece essa interdisciplinaridade e chama, né, acolhe essa participação da comunidade, que é o que nós queremos, na construção da universidade e também no desenvolvimento regional. E aí eu trago exemplos práticos, né? Eu gosto muito de trazer exemplos práticos do que é possível fazer e de como é possível isso ser feito, né? Claro, eu trabalho num componente que é a história da fronteira sul, que é do domínio comum, e por enquanto nós, no domínio comum, não conseguimos fazer esse processo de curricularização, né, da extensão e da cultura. Espero que caminhemos para isso. Aqui nós temos uma imagem que ela é emblemática, né? É a presença da erva mate, que recentemente foi considerada como patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul. E a partir dessa erva mate, desse costume que nós temos, né, de tomar o mate, de tomar o chimarrão, que pessoas de diferentes etnias, alemães, poloneses, descendentes de portugueses, de espanhóis, italianos, enfim, as pessoas consomem, né, elas utilizam, elas tomam o seu chimarrão, com exceções, é claro. E essa cena aqui é uma imagem, uma fotografia que foi tirada em Porto Xavier, né, e ela faz parte de um programa que eu coordenei durante um período, que é o programa Escolas Interculturais de Fronteira, que estabelecia essa relação com escolas da fronteira, no caso na Argentina, em San Javier, que é Porto Xavier. E o que nós temos aí, essa estrutura, é o carijo, né? É o carijo, por isso o nome carijada, e nós temos a erva mate que está no processo de secagem. Nós temos ali o fogo, e o que importa colocar aqui é essa presença, essa diversidade que nós vemos na fotografia, né? As fotografias, as imagens, as iconografias nos dizem muito, nós sabendo fazer as perguntas para elas, né? Nós temos o local onde aconteceu essa carijada internacional, foi em Porto Xavier, no CTG de lá. E ela envolveu crianças de todas as idades, porque as escolas estaduais e municipais participaram, foram visitar. E o que a gente pode perceber em relação a isso, que é o foco do nosso tema, né, o foco da nossa fala hoje, né, que é a questão da cultura. Quer dizer, essa cultura nossa de consumir, né, o chimarrão, de utilizar essa erva, ela faz conexões com diferentes momentos da nossa história e tem diferentes identificações. Para o povo guarani, que é o povo que
que primeiramente usava essa planta e ainda utiliza, essa é uma planta sagrada. Então, se a gente for olhar na perspectiva da cultura guarani, do seu Yandereco, a erva mate, eles não consomem só para, enfim, consumir, mas eles, ao consumir, eles trazem essa memória dos seus antepassados e de toda essa sua cosmologia, né? Inclusive, quando tem tempestades, eles costumam sempre ter um galinho de erva mate, né, em casa, e eles queimam daí essa erva mate para espantar as tempestades. Essa erva mate, ela foi um elemento fundamental durante o período jesuítico guarani. Ela se transformou num produto econômico, né? Mas, primeiramente, ela foi proibida. Essa erva mate, ela foi considerada como uma erva do diabo. Pensem vocês, hoje a gente consome a erva mate, mas ela foi considerada como uma erva do demônio pelos padres jesuítas, justamente porque, ao perceberem que quem consumia essa erva eram os pajés, e os pajés eram vistos como pessoas do demônio, né? Os rituais dos Guarani eram vistos como coisas do demônio, eles tinham que se converter, tinham que aceitar a catequese, o batismo. Então, eles logo condenam o uso da erva mate, porque eles eram contra os pajés, eles combatiam os pajés. Né? Aí eu posso fazer um link também com essa questão do respeito à diversidade religiosa. Quando a gente estuda isso, que foi lá no século XVII, 1600 e pouco, pode parecer que não existe mais, mas eu acabei de dizer para vocês de um vídeo que foi gravado agora, durante as enchentes, de uma pessoa dizendo que o Rio Grande do Sul estava sendo castigado porque tinha muitos terreiros de Umbanda. Então, vejam como dois temas, em tempos diferenciados, e que têm relação com cultura, eles podem ser abordados, e é importante que um profissional que uma pessoa que está tendo a sua formação na universidade tenha espaço para participar desse tipo de reflexão, que se coloque na situação de pensar esses temas, de conversar com pessoas sobre esse tema, de estar aberto a escutar sobre isso, e para que não hajam esses preconceitos, para que a gente combata, inclusive, o racismo, né? A erva mate também é um elemento cultural importante para os imigrantes. Como eu disse, italianos, alemães, quando eles chegam aqui, esses imigrantes, eles vão adotar essa erva mate, eles vão incorporar ela ao seu costume. E, para além disso, essa erva mate uniu dois países, né? Nós temos no Rio Grande do Sul uma maneira de produzir a erva mate, e na Argentina, para quem conhece, já tomou o chimarrão lá, é uma outra forma de você produzir essa erva mate, né? Ela tem um tempo maior de descanso, o gosto é muito mais forte. Aqui algumas cenas, e nós temos aí, então, estudantes nossos do curso de agronomia, que é nesse processo de sapecar a erva mate. E aí eu diria outra coisa, que um elemento que tem aqui, que é o fogo, que a gente também pode pensar a diversidade cultural pensando o fogo como um elemento fundamental para os povos indígenas. E aí eu cito o povo guarani. O fogo para eles é algo sagrado, é o tatá, né? Então, como a gente pode fazer essas conexões com as diferenças culturais? Aqui é uma cena dessas professoras que vieram da Argentina, né, e fizeram esse intercâmbio, né, e para elas foi uma surpresa, uma alegria estar ali pilando, elas estão pilando, é o momento final da produção da erva mate, então elas estavam ali pilando a erva e depois elas tomaram esse mate que tem um gosto diferenciado. E o retorno que a gente teve, assim, é que foi algo, assim, muito importante para eles, tanto que depois, na escola, lá em San Javier, eles produziram maquetes sobre isso e conversaram sobre esse costume de tomar o mate e como existem diferenças entre nós, né, mas tem muitas coisas que nos identificam e nos aproximam. Aqui nós temos uma outra experiência muito linda, assim, ó, que tem a ver, que eu acho que aí a gente entra toda, assim, ó, é matemática, é ciências, o português, enfim, que foi a experiência de construir uma casa de barro. E esse é um tema muito
muito atual. Isso aconteceu em 2014, aqui nós temos estudantes visitando o campus, lá no seminário, onde nós temos essa casa, e ela não é simplesmente uma casa de barro, né, mas, a princípio, assim, eu quero falar sobre o barro, e aí entra a questão da cultura também. O barro, para nós, se a gente vê alguém com terra no corpo, a gente olha para ela como estando suja, né? E olha a diferença de perspectiva que nós temos quando um Guarani fala que essa terra no seu corpo não é sujeira, porque afinal tudo vem da terra e a gente retorna para a terra. Então a terra para eles é vida. E essa construção, ela foi uma experiência de bioconstrução, né? Por isso que eu digo que ela é muito atual e muito importante para todos os cursos que nós temos no campus, e, enfim, para a universidade como um todo. Primeiro que ela reuniu pessoas de diferentes lugares. Essa moça que aparece aí tomando tererê, ela é uma engenheira agrônoma, e ela mora no Uruguai, e ela é uma bioconstrutora. E ela veio gratuitamente, né, ensinar, dar essa oficina para esses estudantes. Além dela, nós tivemos uma odontóloga, que também é bioconstrutora, nós tivemos um bioconstrutor italiano, que estava viajando pelo Uruguai na época, e um bioconstrutor espanhol, que também estava viajando pelo Uruguai e veio participar. E o que a gente quis mostrar com essa experiência de bioconstrução? Que a gente descarta muita coisa, que a gente joga muita coisa fora. E olha que tempo interessante para a gente falar sobre isso, né? Onde nós estamos sendo alertados, né? A natureza já está alertando, e os povos indígenas há tanto tempo, sobre essa calamidade climática, né? Porque nós somos a sociedade do descarte, né, do consumismo, de colocar fora, e o planeta é um só, e ele não vai conseguir dar conta de tudo isso. Então, a ideia dessa bioconstrução é reutilizar coisas que a gente joga fora. Então, a gente pegou e usou essas telhas de barro, a gente pegou pallets, conseguiu arrecadar pallets, a gente, se vocês estão vendo ali no fundo, são garrafas de vidro para iluminação, janelas e materiais do nosso próprio seminário, que com a reforma, né, foram descartadas, a porta, a janela, outras janelas a gente arrecadou pela comunidade aqui de Cerro Largo. Aqui nós temos um processo de construção, né, são diferentes paredes, a parede do fundo é feita com tela, e essa parede que tem o vidro ali, ela foi feita pelos indígenas da aldeia Coenju, lá de São Miguel. Então, eles fizeram no sistema construtivo deles. Veja que interessante para quem participou desse projeto, eles poderem ver como é que os indígenas ainda constroem as suas casas de barro, que são fundamentais para eles. Principalmente a casa de barro, que é a OPAN, que seria como a igreja deles, né, a casa de oração. Então, é com taquara, utilizando taquara, barro, palha, né? Então eles fizeram essa construção. E aqui o envolvimento das crianças, das pessoas que visitaram e estiveram ali no processo de amassar o barro, né? É um trabalho bem árduo. Os nossos estudantes também que estavam participando. A casa de barro, quando ela ficou pronta, claro, agora a gente está precisando fazer algumas manutenções nessa casa de barro, né? Mas ela está em pé. Muitas pessoas achavam que ela cairia, mas ela já vai fazer 10 anos, ela está em pé lá. É só que o barro, né, ele precisa de manutenção. Então, essa é a nossa casa de barro. E a partir disso a gente trabalhou todo esse aspecto, assim, ó, a partir de falas, inclusive, de pessoas que diziam assim, essa ideia de que isso é sujeira, de que isso é uma coisa negativa, né? Quando nós temos lugares no mundo inteiro que as pessoas pagam muito caro para ficarem num hotel assim, ou pagam muito caro para participarem de uma oficina, construírem, né, espaços assim, e depois ficarem ali. Então, é algo que é um dos caminhos, é você utilizar o que tem mais próximo de você, os materiais, a terra, para, inclusive, não ter esses gastos, esses custos com transportes, enfim, utilizar, no caso aqui, a gente usou também garrafas PET, a gente utilizou, essa foto aqui é muito legal, mas deixa eu falar aqui, a gente utilizou caixinhas de leite,
internamente ela tem caixinhas de leite para a questão da temperatura, e o piso a gente foi buscando nos lugares, assim, esses pisos que estava quebradinho num lado, ou que não tinha mais todo o conjunto, que as pessoas querem tudo igualzinho, né? E daí a gente montou a nossa casinha de barro. Essa foto é muito emblemática, porque ela tem a presença de estudantes, tem a presença de indígenas, ela é a diversidade em si, e mostra essa ideia da coletividade, do trabalho coletivo, né? Ali o forro, como eu comentei, que é feito com caixinhas de leite, e o piso, que ele é bem diversificado, assim, a gente foi pegando restos que tinha nas lojas, né, que não vendiam porque não tinha mais, e fomos montando. Aqui uma outra experiência que eu considero muito legal e que nós temos do nosso ladinho em Cerro Largo, né? Eu sou super, mega, hiper fã do museu, dos museus em geral. E eu penso que nós devemos usar mais o espaço do museu como um espaço educativo. O museu, 25 de julho, ele tem a possibilidade de ensino para todas as áreas, isso eu garanto para vocês. Mas eu destaco aqui a presença da múmia egípcia, né, que está ali, que ela tem cerca de 2.500 anos, que foi feito um estudo pela PUC, e aí envolveu diferentes áreas, a área da saúde, eles fizeram ressonância, eles analisaram a arcada dentária, identificaram que é uma mulher, né, analisaram a arcada dentária, fizeram exames para ver a questão dos olhos, um olho ela não tem, ela tem uma pedra nesse olho, eles identificaram a idade dela, e a partir disso a gente pode trazer todo esse tema da grande herança que nós temos dos povos africanos, né? Mas vamos falar do Egito, enfim, que as pessoas muitas vezes esquecem, né? Ou não se dão conta que o Egito está na África. E quando a gente fala sobre essa educação para as relações étnico-raciais, o povo egípcio, ele tem uma diversidade de conhecimentos que não é mencionada. Na área científica, na área da medicina, em várias áreas, as pessoas não trazem isso. Acaba que a gente tem uma educação extremamente europeizante. Acaba que nós reproduzimos muito essa educação europeizante. Eu sempre gosto de destacar isso, né? Valorizar essa herança, não falar apenas, não cair nessa coisa assim ao falar sobre os povos africanos, nos referirmos apenas à questão da escravidão, mas irmos além e falarmos sobre esses povos que são que nos trouxeram uma herança maravilhosa, uma herança assim, ó, que não é referenciada, inclusive, nos nossos livros, né? Aqui uma imagem, uma foto, né, dessa diversidade cultural que nós temos, parte dessa diversidade cultural que nós temos no campus, mas eu diria assim, o quanto a gente aproveita, por exemplo, de termos pessoas que vêm do Sergipe, do Pará, do Piauí, do Amazonas, e dessas realidades, da sua realidade em termos de meio ambiente, da sua história, da sua memória, em que medida a gente traz isso para o nosso currículo, né? Mais uma vez aqui, essa presença, nós temos ali os estudantes Ticuna, à esquerda, né? E nós temos a nossa estudante que faz letras ali no centro de Botinha, né? A Jordana, temos a estudante Caigangue, que é a Marilise, o Marcivaldo, que é o nosso estudante Ticuna, o primeiro ali é o Claudimir, e nós, com eles, nós temos essa referência dos ticunas, né, a Silene também, que faz letras ali, e aquilo que eu dizia antes, né, que eu acredito muito que, a partir da arte, da cultura, a gente consegue abrir as nossas perspectivas de humanidade, de entender o outro, de compreender o outro, de perceber que é possível conviver com a diversidade, né? Que nós somos iguais nos nossos direitos, devemos ser, né, nos nossos direitos, deve haver uma justiça social, mas nós temos nossas diferenças, nós temos as nossas especificidades, então, essa ideia da curricularização, da política da cultura dentro, né, do currículo na universidade é algo
mais que necessário, né? E por isso essa conversa hoje, o mais importante hoje é a gente conversar. Aqui é também um cartaz que foi feito por uma escola, a Escola La Salle, os estudantes, a gente esteve lá conversando com eles sobre racismo, e eles trouxeram, então, essa frase da jogadora Marta: com racismo não tem jogo, né? Isso é importante, e foram vários cartazes que os próprios estudantes produziram, e não tem como a gente dizer que isso não é importante ser discutido, que isso não é pauta para a educação. Quando a gente vê que crianças são mortas em escolas, ou que crianças acabam praticando violência, ou cometendo suicídio por conta de preconceito, de bullying, quando a gente vê que o Brasil é o país que mais mata homossexuais, como é que eu vou fechar os olhos para isso? Como é que eu vou deixar passar isso? Se eu sou um administrador, uma administradora, né? Como que isso, em nenhum momento eu vou estar me relacionando com pessoas diversas, diferentes, e qual é a minha reação, como eu me comporto em relação a isso? Como eu me comporto em relação a essa questão dos direitos humanos? E o documento que a UFFS traz, e que eu imagino que vocês devam ter lido, ele é muito precioso, ele é muito completo, e ele é muito enfático ao dizer isso, né? Que se deve ter esse olhar para a questão dos direitos humanos, para a questão da diversidade, para a questão da memória, porque manter a memória, né, a memória ou o esquecimento, ela é um espaço de poder, né, uma disputa, né, de poder, porque se eu mantenho a memória de tal fato e não de outro, um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos, né, o nosso Estado, ele é muito orgulhoso do 20 de setembro, e em todos os espaços isso repercute, né? Se manifesta, as pessoas se vestem, enfim. E eu não estou dizendo que não se deva fazer isso, eu só coloco que a gente deve trazer para a pauta dos debates o fato de que também essa guerra dos farrapos, ela foi uma guerra que traiu os lanceiros negros. A gente não pode esquecer disso, a gente não pode esconder isso, né? Eles foram traídos, eles foram mortos de uma forma, assim, vergonhosa, porque eles foram desarmados, mas isso não se fala, isso não se conta. Ou então, em que medida a Lei 10.639, que diz que se deve ensinar a história e a cultura africana e afro-brasileira nas escolas, ela está de fato acontecendo. E é uma lei que completou 20 anos, né? E isso tem a ver com cultura, tem a ver com a gente conhecer a cultura africana, a gente entender que colocaram na nossa cabeça uma série de coisas que preconceituosas em relação a essas manifestações religiosas de cunho africano, e é por isso que eu defendo e concordo que esse debate e isso deva estar presente nas nossas aulas. E aí a dificuldade, porque o Rony iniciou, eu já vou terminar, Rony, eu sei que eu já estou extrapolando, o Rony iniciou dizendo que eu tenho várias atividades, e de fato é uma área que eu gosto muito de atuar, que eu me sinto muito à vontade, e que eu percebo um retorno muito grande, né? Eu trago também essa experiência, assim, de ser mãe de uma pessoa com deficiência, e é a partir da arte, da cultura, que essas pessoas diversas, que são diversas, né? Elas também são inseridas na sociedade, elas também, a sensibilidade passa por aí, né? Então, para além da gente pensar os nossos conteúdos, os nossos planos de ensino, eu entendo que nós temos conteúdos a vencer, né? Mas quando as oportunidades são oferecidas dentro da universidade, como, por exemplo, um momento de um debate, de uma roda de conversas com pessoas que moram numa comunidade quilombola. Quantos dos nossos estudantes conhecem, ouviram falar de uma comunidade quilombola, ou sabem que existe uma comunidade, existem duas comunidades quilombolas próximas de nós?
Então, no ano passado, a gente teve a comunidade quilombola de Catuípe, que veio até o campus conversar, falar sobre eles, falar sobre a sua cultura, sobre o que eles estão fazendo, que eles estão retomando a questão das danças, do artesanato, enfim. Quantos estudantes estavam lá para assistir? Quando eu, professor, considero que esses temas são importantes, que eu posso destinar um tempo da minha aula para ir escutar uma roda de conversas, como foi essa aqui, com estudantes indígenas. Qual a importância que eu dou para isso? Eu considero isso importante para a formação dos meus estudantes? Com certeza, quem tem a oportunidade de escutar ou de estar nesses espaços para conversar, né, para refletir, para ser provocado e provocada sobre esses temas, não continua igual, né? É uma forma, né? E eu penso que é o papel da universidade isso também. Cabe à universidade oferecer esses tempos e esses espaços. Para além dos conteúdos, eu não estou dizendo que não são importantes, mas a gente tem que achar espaço no nosso plano de ensino, nos nossos momentos, né, de aula, para contemplar isso, né, e não é por falta de ser oferecido, isso está sendo oferecido muitas vezes virtualmente, né, mas aqui com essa imagem eu coloco quantos de nós sabem da situação da Palestina, quantos de nós conhecem o que está acontecendo com a Palestina, qual é a realidade da Palestina, ou a gente está só com aquela visão parcial, a visão do poder hegemônico, que consegue ter acesso aos grandes meios de comunicação e passar a sua versão. Mas, de fato, a gente tem acesso a esse debate e já foi oferecido, eu sei que nos outros campi também, oferecido espaço de debate sobre isso, né, de diálogo sobre esse tema, para, inclusive, quem discorda, quem tem uma outra versão, uma outra posição, isso é debater, né, então, assim, para todos que estão, para a nossa comunidade acadêmica, é importante que a gente possa oferecer essas oportunidades de conhecer um outro tipo de música, de talvez, né, escutar uma música indígena, a gente consegue valorizar e apreciar aquilo que a gente vai educando os nossos ouvidos, os nossos olhos. Então, conhecer para além do que é regional, para além do que é só aqui do espaço nosso, né, territorial, mas conhecer, no caso, essas outras culturas que existem no mundo todo, né, música, teatro, cinema, né, opções de assistir outros tipos de filmes, opções de entender, por exemplo, o que significa para o povo guarani fazer o artesanato, e nós temos um documentário que foi produzido na universidade, num projeto em 2014, que recentemente nós tivemos a felicidade dele ser escolhido para ser exibido numa universidade em Nova York, né, que fala justamente sobre a produção do artesanato, que para além de uma questão comercial, é uma questão cosmológica, que aqueles bichinhos têm um significado, que a coruja foi a criadora da noite, né, que o sapo foi quem guardou o fogo na boca dele e deu para os guaranis, para que eles tivessem o fogo, então, né? E eu termino, então, com esse desenho, eu sei que ele está aí, é o Rafael, faz parte do NEAB, e agora será nosso bolsista também, é um desenho que ele fez. Todos somos resistência, eu entendo que essa resistência em termos de resistirmos enquanto educadores, resistirmos enquanto espaço de uma universidade pública, de qualidade, e que ofereça diferentes possibilidades e perspectivas, diferentes horizontes para os nossos acadêmicos. Muito obrigada, desculpe, Rony, de fato, eu teria muito mais para falar, mas enfim, é isso aí. Vamos para... Bedati, nós é que temos a te agradecer pela tua explanação. Como a própria professora Marcela falou aqui, tu conseguiste de uma forma muito sensível, né, muito delicada, de poder trazer essas informações para a gente. Eu só quero, antes de a gente abrir para perguntas, eu quero mais uma vez agradecer, né, a participação da Bedati. E eu cometi uma falha no início. Como nós tivemos um pequeno probleminha técnico, eu não me apresentei e também não apresentei minha colega
de diretoria, né? Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Rony Schroeder, eu estou diretor de cultura aqui da universidade e eu sou um técnico aqui do campus de Cerro Largo. E a minha colega de diretoria de PROEC também é a professora doutora Marcela Álvares Maciel, que é do campus de Erechim. Tá? Hoje ela é a diretora responsável pela extensão. Então, te dizer, verdade, que esses dois movimentos que tu consegues fazer aqui na universidade, quer seja de levar os nossos alunos para fora para conhecer um pouco do trabalho em loco, né, que é o que é feito principalmente na Carijada, quando a gente aprende como é que é feita a erva mate, que os indígenas estando juntos, eles conversando também com os alunos, né, falando um pouco da cultura dele, essa ação de extensão ela é riquíssima. E ela também vale no sentido inverso, quando a gente consegue trazer a nossa comunidade externa para dentro da universidade, né, e que de alguma forma eles também conseguem nos ajudar nos seus saberes, nos seus fazeres, né? Então isso enriquece também sobremaneira qualquer atuação que a gente possa ter no nosso âmbito acadêmico, né? E como tu dissesse, complementando, né, as informações que as pessoas têm, fazendo com que as pessoas adquiram, enfim, novos conhecimentos e novos olhares, né, sobre aquelas questões, para que daí sim a gente possa poder fazer falas mais construtivas e debates mais afirmativos, né? Então, eu acho que é extremamente interessante nesse sentido, né? Te parabenizar mais uma vez. Deixa eu dar uma olhadinha agora aqui no chat, se nós já temos algumas manifestações. Parabéns, professora Bedati, muito interessante e importante sua fala e todas as camadas sobre as quais a professora falou. Vamos ver aqui. Parabéns pela fala, Bedati, considerações muito relevantes, muito bom te escutar, a professora Ana Cecília, antes a Joyce Beatriz, a Marcela está com um pouco de dificuldade de poder nos fazer uma troca aqui, porque ela está um pouco afônica, né? Tem uma pergunta aqui: quais as principais dificuldades que você encontra para as aproximações da cultura nas ações curriculares? É uma pergunta interessante. Olha, eu vou te dizer assim, a dificuldade, e é uma coisa que é uma bandeira que eu tenho levantado muito, porque não só porque eu sou esposa de artista, né? Então a gente conhece isso na pele, né? Mas é essa questão da gente ter verbas, né? De ter verba para você trazer apresentações. No caso, assim, nós temos aqui na região e fora muita coisa linda, muita coisa maravilhosa acontecendo. Eu vou citar assim, em Juí nós temos uma etnia africana, que eu assisti um espetáculo deles ano passado, que, olha, gente, todo mundo deveria assistir, né? No entanto, esses grupos, eles demandam um custo para transporte e também um custo para se manterem, né? Enquanto grupo, para terem as suas roupas, né? Os seus figurinos, enfim. Então, eu entendo que a grande dificuldade ainda é tanto essa questão econômica, né? Mas também essa questão desse olhar sensível das pessoas compreenderem que isso tem, porque eu percebo muito, assim, e aqui a gente está numa conversa franca e aberta, e é importante, não é mimimi, não é ficar se queixando, não é isso, porque por mais que as pessoas muitas vezes não vão prestigiar as atividades que a gente propõe, a gente segue fazendo, porque a gente está ali, não foi à toa que eu coloquei o cartaz ali do nosso estudante acadêmico Rafael, né, que nós vamos seguir, sim, nessa resistência, porque é uma maneira da gente existir mesmo, né, e eu acredito, não é uma fala da boca para fora, assim, eu acredito profundamente na força e no poder da arte, da cultura para as transformações. Não é somente o que... Está muito bem escrito no nosso documento. Está muito bem escrito. Se a gente seguir aquilo ali, e a gente percebe que se formos pegar, eu desafio a cada um e a cada uma aqui, a pegar os seus PPCs e olhar se lá não tem referência a isso.
não tem referência à questão de uma educação humanista, da formação geral humanística, que para as relações sociais, todo mundo tem isso. Só que na prática, quando a gente traz esses temas que eles muitas vezes incomodam, que eles muitas vezes vão mexer com coisas que estão arraigadas culturalmente dentro de nós. Eu vou dar um exemplo assim, ó, quando eu trabalho muito esse tema assim dos indígenas, né? Não somente, mas com certeza bastante, porque eu considero que eles tiveram pouco espaço na história, que eles não tiveram oportunidade de escrever a história, então é importante que a gente, do nosso lugar de fala de professora, a gente traga esse material, até como antropóloga, mas assim, ó, quando eu trago o termo bugre, e eu coloco para os estudantes que esse é um termo preconceituoso, termo pejorativo, e pego a raiz, a origem do termo, né, que é um termo utilizado para dizer que aquele outro é diferente, que não é da minha religião, né? Não é da minha religião, não é da minha cultura, que ele não tem alma. Ora, se ele não tem alma, ele está sendo comparado a quê, gente? A um animal. Em sendo um animal, ele podia ser morto, ele podia ser caçado. E foi isso que aconteceu, não só aqui no Rio Grande do Sul. As pessoas, se eu perguntar para vocês aqui, vocês já ouviram falar de Xoclen, do povo Xoclen? A gente pouco ouviu falar, porque o povo Xoclen é um povo que teve que sair aqui do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ele foi caçado, não só ele, né, mas eu estou citando o Xoclen. E isso tem um pesquisador famosíssimo da Universidade Federal de Santa Catarina, que fez todo um estudo e recuperou fotos de crianças Xoclen que foram capturadas, né, porque seus pais foram caçados e mortos, e essas crianças serviam para quê, né, gente? Olha, foi uma atitude humanitária dessas pessoas que pegaram para criar essas crianças. Bom, vamos ser francos e sinceros. Essas crianças foram criadas para trabalhar na casa, né? Elas eram como escravos. Porque olha o que é isso, você olhar para o outro ser humano e dizer que ele é bugre, que ele não tem alma. Se ele não tem alma, ele pode ser morto. Então, eles contratavam pessoas, homens, chamados bugreiros, que recebiam para matar, para caçar, para tirar essas pessoas que estavam atrapalhando o progresso, o desenvolvimento. E aí, os meus alunos dizem, prof, por exemplo, a minha avó, ela diz bugre. Eu sei, agora não vamos brigar com a vovó, né? A vovó já está lá nos seus 80 anos, mas isso é uma coisa que foi incorporada culturalmente. Então, vejam bem, quando a gente trata sobre trabalhar a questão da cultura, a gente está trabalhando essa cultura como algo que demora para a gente mudar. Uma medida econômica, tá, mudei a moeda, né? Mudei a moeda a partir de agora. Taxei todos os preços, estão tudo congelado. Agora, a cultura é algo que não é algo congelado, né? Por isso que as pessoas que dizem que o indígena não é mais indígena, porque não vive como o seu antepassado, está equivocada, porque a cultura é dinâmica e os indígenas estão nesse processo também, tá? Mas eles seguem sendo indígenas. Eu sou de origem polonesa e francesa, eu não falo francês, eu não falo polonês, e eu nunca comi na vida a tal da sopa de sangue de pato. Então, eu não sou polonesa, não posso dizer, né? É a pergunta que se faz, a gente vive conforme os nossos antepassados? Então, assim, ó, isso é importante a gente discutir, porque isso tem, para que não hajam pessoas aí fazendo essas bobagens que a gente vê, ou incitando violência. A gente está vivendo num mundo que as pessoas sentem medo de, por exemplo, colocar uma roupa vermelha. Teve uma época aí que a gente tinha medo de sair na rua com uma camiseta vermelha. Eu tenho muitas roupas vermelhas porque eu amo vermelho. Tá? É dica para presente. Brincadeira. Mas eu amo vermelho, até porque eu sou do Internacional. E como é que alguém pode... Agora, há poucos dias eu escutei de uma pessoa, o meu filho mais velho, as pessoas que são mais próximas de mim sabem que eu tenho um filho que é uma pessoa com deficiência, e ele frequenta a EJA na APAE. E tem muitas pessoas que têm preconceito em relação à APAE. Eu ouvi de uma pessoa dizer assim, lá é o local dos louquinhos. Eu disse, opa,
opa, meu filho estuda lá, meu, né? Opa, assim, ó, as ideias que são construídas, a ideia do indígena preguiçoso, do negro preguiçoso, como assim? A gente tem que trazer essas discussões sobre a cultura, sobre a história africana, para entender que os negros não tiveram acesso à educação. E a gente vai entender a política de cotas. Mais do que justo isso. Isso assim, ó, é uma dívida histórica de fato, né? Porque os caras, eles saíram atrás, eles não tinham acesso à educação, eles iam morar, foram expulsos tudo para as favelas, para as margens, né? Não tinham emprego, simplesmente, 13 de maio, né? Hoje é dia 10, 13 de maio, o que comemorar? Por que o movimento negro não considera o 13 de maio uma data importante? Porque, de fato, foi assim, demitiram ele sem nenhuma garantia, né? Simplesmente a Lei Áurea é muito objetiva. A partir desta data, eles estão livres. Ora, livres, e vão fazer o quê? Vão morar aonde? Eram proibidos de estudar, eram proibidos de votar. Claro que eles ficaram sempre sendo prejudicados, né? Ficaram sempre à margem. Então, as cotas não é o mínimo, ainda não é tudo. Porque, assim, se a gente for pensar de fato, tudo que esse Brasil é, essa riqueza, essas construções, vou pensar São Paulo, né? Esses grandes centros, quem trabalhou? Quem foi a mão de obra? Eu gosto muito de um poema do Bertolt Brecht que fala disso, por isso que eu considero que a arte, você na literatura, você pode trabalhar essas questões com textos, com músicas. Gente, nós temos hoje cada vez mais pessoas produzindo música e falando sobre isso. Então, e aí eu vou ficar limitando a universidade, o papel da universidade é continuar a repetir, a replicar o mesmo, do mesmo, a fortalecer uma visão. Em que medida, o que eu trago de opção cultural para os meus estudantes quando eu tenho a possibilidade de trazer uma apresentação ao... Eu trago alguma coisa que vai enriquecê-los culturalmente, que vai provocar algum tipo de inquietação, dele sair do seu lugar da sua zona de conforto, ou eu trago o mesmo, que daí ele segue assim? Claro, é claro que muitos não vão se agradar de ter uma apresentação musical indígena, de um rap indígena, mas nós temos, assim, ó, cantores maravilhosos, né, indígenas que estão cantando, fazendo um rap assim, protesto, de resistência também, né, esses indígenas. Ou então, se eu trago, quando que a gente traz os negros para dentro da universidade para se apresentarem? A gente trouxe já em muitas oportunidades, assim, música, samba, né? E a história do Brasil mesclada com esse samba. A Rony estava lá, né? Então, a história do Brasil sendo contada a partir das músicas de cantores, de sambistas. Quando que as pessoas têm acesso a isso, a esse outro repertório musical? Ou elas ficam só escutando do mesmo show, daí aquele show é o show, né? Mas e outros, né? Mas aí nós caímos de novo naquilo que foi a pergunta. A dificuldade, eu considero, é isso, assim, ó. Primeiramente, nós temos um orçamento, considerar de fato que a extensão e a cultura são muito importantes, fundamentais, porque está muito lindo, muito bonito ali no documento, mas se a gente vai pensar na abrangência e no que a gente tem que abraçar para dar conta daquilo ali, é muita coisa. E outra questão é a gente começar de dentro para fora mesmo, assim, entre nós, no micro, nos espaços da universidade, a valorizar essas instâncias, esses segmentos. Né? Em que medida eu, como professor, ou eu ocupando algum cargo, alguma coisa, eu valorizo a extensão e a cultura? Em que medida a extensão e a cultura têm voz e vez dentro dos nossos campi? Deixa eu trazer, verdade, mais duas perguntas para ti, tá? Antes, um aviso, dizer que nós estamos com a lista de presença já no nosso chat aqui e que os nossos encontros, né, como eu havia comentado anteriormente, nós estamos no 5º encontro, os nossos eventos eles são certificados, né? Então tem lista de presença aqui no chat para que o pessoal possa então preencher a sua participação.
Eu queria te fazer uma pergunta minha e depois eu tenho mais uma aqui já no chat também, tá? A minha pergunta, ela é bem objetiva. Como eu sei que tu tem um trabalho muito forte, extra muros da universidade, né? Eu perguntaria como é que tu vê hoje em dia a utilização das leis de incentivo, tá? E aí vai desde a Paulo Gustavo, Aldir Blanc e Lei Rouanet. Como é que a gente pode se socorrer dessas leis para utilizar isso como uma forma de trabalhar a extensão, de trabalhar a cultura, né? Enfim, fazendo parcerias com a comunidade externa, seja com prefeituras, com entidades, como é que a gente poderia trabalhar essa questão para poder, enfim, implementar mais ações de extensão de cultura. E já também falando da segunda pergunta, que é do Rafael, ele pergunta o seguinte: como é que tu visualiza o cenário do incentivo da comunidade acadêmica e a criação de fomento para a cultura dentro da universidade? Eu cito em especial o Cerro Largo aqui, mas de uma forma em geral, né? Como é que tu vê hoje que estão essas nossas oportunidades, né? E como é que tu vê o fomento, se a gente consegue ter hoje um pouco mais de recurso para trabalhar a cultura dentro do espaço universitário? Tá, Rony, é uma dificuldade, assim, eu quero te dizer que a gente conseguiu aprovar um projeto na Lei Paulo Gustavo, no município de Cerro Largo, via NEAB, né, mas foi no nome de uma das integrantes do NEAB, que é a Tassi. Então, é um projeto nosso do NEAB, que é um vídeo que logo, agora neste mês, vai ser lançado na praça, vai ter um grande evento e ele vai ser exibido na praça. E também a gente vai querer fazer um grande evento dentro da universidade, no campus. Vamos ver a participação, né? A gente vai divulgar tudo, vamos ver a participação das pessoas para assistir esse documentário que é sobre a presença negra e indígena em Cerro Largo. Esse tema que perpassa essa discussão sobre as relações étnico-raciais. Aliás, esse tema das relações étnico-raciais é um tema que faz parte do meu fazer, né, profissional, da minha docência, mas não só por uma questão de pesquisa ou de extensão, mas por uma questão de militância mesmo, de estar engajada, seria uma antropologia militante que eu coloco. Para a gente acessar esses editais, existem alguns empecilhos, muitas vezes, né, Rony? Enquanto universidade, a gente acaba sendo barrado. O que acontece é que muitas vezes, quem consegue acessar são segmentos da área cultural, né, artistas, artesãos, pessoal do teatro, do cinema, enfim, para a nossa instituição, teria que ser outras parcerias com outros órgãos externos até, né, o que às vezes se torna muito difícil, ou grandes, né, empresas, aí tem as questões burocráticas. Eu sei que você é uma pessoa que, desde que assumiu a diretoria, tem pautado a tua atuação para buscar isso, né, porque a gente tem muitas ideias, né, Rony? A gente tem muito gás, a gente tem muita vontade, a gente quer transformar, de fato, fazer essa transformação, e eu acredito nessa transformação, sabe? Eu acredito que se as mais pessoas pegassem na mão, aquela história de ninguém solta a mão de ninguém, mas se mais pessoas abraçassem essa ideia, a gente teria mais força. Tudo passa por isso, pela mobilização e pela força. Para que nós tenhamos, enquanto universidades, também verbas. Eu sei que o Ministério da Cultura, que havia sido desmantelado anteriormente, né, e no governo atual ele voltou, e tem muitas políticas para o Ministério, do Ministério da Cultura para essas áreas, mas nós, enquanto universidade, está muito difícil. Eu vejo assim, ó, esse edital que eu participei, que era um edital Proeste, foi em 2014, que gerou o documentário sobre o artesanato em Biaguarani. Era um edital muito interessante, tinha verba para várias áreas, tanto que eu entrei com essa parte do documentário. Mas ainda não vejo muitos caminhos, viu? A gente tem que seguir batendo na porta, mas eu sei que isso você tem feito com empresas, enfim, e seguir de olho nesses editais, algum que a gente possa se enquadrar, né? Essa é a ideia. Marcela comenta aqui também
que a universidade, obviamente, né, ela pode ser acolhedora, enfim, desses projetos, né, que a gente pode, enfim, trabalhar isso de forma conjunta, assim, anfitriã, né, dessas leis de incentivo. E só para colaborar, Bedati, eu faço parte, nós temos assento no Fórum de Cultura de todas as universidades públicas, né, sejam elas federais ou estaduais. E eu levei como um dos pontos de pauta que a gente pudesse voltar a ter o apoio do MINC para as universidades estaduais e federais, né, com recurso. Isso já aconteceu no passado. O último ano que isso aconteceu foi em 2013, se não me falha a memória, 13 ou 14, né, em que a UFES teve um recurso de quase 1 milhão, 900 e poucos mil reais, né? Então, nós estamos solicitando de novo que o MINC possa, de alguma forma, estar voltando com essa política, né, e destinando recurso para as universidades. Eu havia esquecido de completar aqui na pergunta do Rafael. Ele diz, claro, da questão do fomento, né, da dificuldade da questão do fomento, e principalmente sobre os aspectos étnicos, né, os povos indígenas e os afro-brasileiros, e também a comunidade LGBTQIAPN+, né, da dificuldade, então, enfim, de a gente poder, seja em questão de visibilidade ou de recursos mesmo, né, o que a gente pode estar fazendo, produzindo, no teu ponto de vista, para estar incluindo, né, tanto a questão das etnias, né, como também das comunidades. O que tu acha que poderia ser feito, Bedati, em termos de extensão, para a gente poder valorizar mais e incluir, né, esses nossos colegas e a comunidade em geral? Rafael, obrigada pela pergunta, querido. Sim, assim, ó, eu sou uma pessoa forjada na militância estudantil. Eu não seria nada do que eu sou hoje, em termos de atuação, enfim, se não fosse a militância estudantil, quando eu entrei para a universidade, a militância sindical, quando eu comecei a trabalhar, muito importante, a militância sindical, minha participação na CUT, a militância partidária também me ensinou muito, também ter tido o privilégio de acompanhar mais de perto um grupo de teatro, né, que é o grupo de teatro mais antigo aqui de Santo Ângelo. E o que eu te digo a partir de tudo isso? Por que eu falei dessas militâncias? Porque a gente não consegue nada sem organização e sem militância, e sem resistência e sem pressão. É isso. Essas conquistas, e nós sabemos que muito, por exemplo, vou pegar a parte da comunidade LGBT. Muito do que se conquistou, né, e você participou dos nossos cines debates do NEAB, sabe muito bem a história do dia, né, do orgulho gay, enfim, de todas as conquistas da comunidade LGBT, foram a partir da organização e da mobilização. Então, assim, ó, eu entendo, sim, que são temas que têm, dentro daquilo que eu falei antes da intolerância religiosa, assim como tem pessoas que têm medo, receio de dizer que elas frequentam um terreiro de umbanda porque elas têm medo de serem linchadas ou chamadas de, sei lá, né, macumbeiro, sei lá o quê, né, tem pessoas que também têm um receio de se colocarem enquanto LGBT. Eu admiro muito quem tem essa coragem. Eu tenho um filho que que tem uma coragem imensa e que me ensinou muito. Eu tenho 2 filhos que me ensinam muito. Eu tenho o Gabriel, que me ensina muito em termos de inclusão, de como são acolhidas as pessoas com deficiência, porque nós tivemos várias situações de colocar o Gabriel em diferentes escolas, então eu conheço e sei, assim, de diversas perspectivas, né, esse acolhimento ou não. E tem o Matheus, né, que se assumiu LGBT e que frequentava a universidade, e eu, assim, pela coragem do meu filho, isso me dá mais coragem, entende? De ele ir de batom para a aula, e se não gostaram,
azar de quem não gostou, eu não vou me dobrar a isso, eu não vou deixar de ser quem eu sou, de amar quem eu amo, de estar com quem eu estou, né? E ele tem união estável com o meu genro querido André, e é um exemplo de coragem, assim como tantas pessoas que eu conheço. Então, você sabe perfeitamente que esse tema também me é muito precioso, é muito especial para mim, né? E eu sou parceira nessa luta. Mas, assim, para a gente conseguir espaço, a gente tem que cavar esse espaço, né? É um dia atrás do outro, né? Nós sabemos, enquanto NEAB, as ações que a gente já vem promovendo há quanto tempo, quantas ações e quantas situações de preconceito, de tentar nos calar, que a gente já passou, né? Nós sabemos muito bem, coisas silenciosas, assim, subentendidas nas entrelinhas, né? De sumir um cartaz, um desenho teu, né? Com uma criança Yanomami esquálida de fome, simplesmente arrancaram, sumiram com esse teu desenho. Então, mas o que isso significa? Que as pessoas estão se incomodando com a presença desses indígenas, dos negros, dos LGBTs na universidade. E não é por isso que a gente vai dar um passo atrás, muito pelo contrário, isso só nos move a dar um passo à frente. Não é fácil? Não, às vezes a gente cansa, mas daí tem que ter um outro para assumir por enquanto a gente descansa, o outro assume essa frente de batalha, porque eu vejo como uma batalha trabalhar com esses temas. A gente que trabalha com esses temas, eu enquanto, dentro do meu privilégio, né, de branca, né, eu não sou indígena, eu não sou negra, mas eu sei e eu sinto o preconceito em muitas situações ao falar ou ao defender essas causas ou ao levantar esses temas, porque isso incomoda muitas pessoas. E é esse o papel da universidade. O papel da universidade não é essa coisa o consenso, tudo bem. A gente tem que ter o espaço do contraditório. Isso é basilar para a universidade. Deve haver o contraditório. A gente tem que ser provocado a pensar fora do nosso umbigo, né? Tem que pensar fora da nossa órbita, como só o nosso mundinho é que vale, a música que eu escuto, o meu modo de viver, o meu modo de ver o mundo, buenas, né? A gente está vendo aí que tem que mudar. O Krenak, o Ailton Krenak já dizia, e tantos outras grandes lideranças indígenas, o que estava por acontecer. E o que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul é uma demonstração disso, e tem a ver com essa questão cultural, com essa questão da diversidade, de escutar, né, essas outras percepções de mundo, essas outras cosmologias. Então, eu penso que é isso, é a gente se reunir e a gente lutar para que tenhamos espaço, para que tenhamos orçamento, e a gente vai conseguir com certeza. Tem muitas pessoas que são sensíveis e que são parceiras nossas. Bom, pessoal, nós estamos nos encaminhando, então, né, para o final do nosso encontro. Eu gostaria de pedir para vocês, nós temos aqui também colocado no chat uma avaliação que a gente tem feito dos nossos encontros, né? Então, na medida do possível, nós temos ainda 20 participantes na sala, que vocês pudessem avaliar, né, como é que foi esse nosso quinto encontro. Isso para nós é importante, até para a gente poder, enfim, trabalhar e pesquisar outras temáticas que a gente pode estar trazendo para esse espaço, além de ser um espaço formativo, né? Como a própria Bedati falou, é um espaço de discussão, é um espaço de entendimento, de ver a visão do outro, né? Então, eu acho bastante importante a gente poder, enfim, dar a nossa opinião e trazer algumas sugestões também. Eu vou fazer aqui mais algumas leituras rápidas de algumas manifestações aqui no chat, né? A maioria delas, obviamente, elogiando a participação da Bedati, e nesse inteirinho, se alguém ainda quiser fazer uma última pergunta, pode ficar à vontade aqui, que eu repasso para a professora Bedati. Então, aqui nós temos também uma manifestação da professora Geni, parabenizando a Bedati, dizendo que é sempre muito importante e necessário escutar. Obrigado pela luta e resistência, seguimos peleando. Nós temos também aqui a manifestação da professora Judite, que saiu há pouco, né? Mas agradeceu a oportunidade e parabenizou pela atividade formativa. A Alessandra colocou os editais da Proex
eram muito bons. Na época, 2014, eu consegui 40 mil para o desenvolvimento de um projeto de extensão. Ó, ótima, né, informação, tomara que nós consigamos novamente. Né? E a professora Ana Cecília também trouxe, que ela disse que precisou sair, mas novamente ela te parabeniza pela abordagem, né, e pelos temas que são de extrema pertinência. E a professora Isabel Giovelli também te parabeniza, Bedati, pela tua apresentação. Marcela, não sei se tu terias algo mais a colocar, mais alguma pergunta. Se não, eu já de pronto quero parabenizar a professora Bedati, que no dia do seu aniversário, né, nos brindou com essa excelente palestra. Bedati, quero dizer que eu sou muito fã do trabalho que tu faz com o pessoal na extensão. Né? Tive a oportunidade, como eu disse, de participar tanto do Carijo, como de algumas ações que tu fizesse, tanto com os indígenas como com os afro-brasileiros, pelo NEAB, né? E quero dizer que quanto mais ações a gente puder ter nesse sentido dentro da universidade, nós vamos estar cada vez mais trabalhando com um dos pilares, né, de sustentação da universidade, que é exatamente o processo da extensão. Né? Eu acho que nós, enquanto universidade, nós temos o dever, né, de levar um pouco também daquilo que a gente executa para a nossa comunidade, né? Um pouco desse nosso conhecimento que a gente trabalha aqui dentro da universidade, que a gente possa disponibilizar ele para a nossa comunidade acadêmica, né? Então, nesse sentido, te agradecer muito pela apresentação. A professora Marcela também está te desejando um feliz aniversário, né? E gratidão pela presença nessa tarde, foi muito rico. Tá? Então, eu quero terminar te agradecendo, né? Desejando um feliz aniversário, que tu tenha um ótimo restante de dia aí com teus familiares e aproveite bem, que afinal de contas o dia do nosso aniversário é sempre um dia especial. Tá? Muito obrigado. Se quiseres dar um recado final. Isso. Moni, eu queria compartilhar só, é bem curtinho, são 3 minutinhos, o vídeo da Casa de Barro, porque ele é muito... Eu tenho um carinho muito grande por esse projeto, sabe? E mesmo que não saia o áudio era música, e tem só uma fala pequena minha, então eu vou compartilhar. Tá bom. E esse vídeo ele foi produzido pelo nosso, que participou, né, o oficineiro, que é um italiano, né, o Antônio Graziano, ele fez o vídeo para nós. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Sim, está aparecendo. Só isso, já iniciou. Se tu quiseres fazer algum comentário sobre as etapas, Bedati, fica à vontade, tá? Tá. Não, esse é que eu aqui escuto a música, deixa eu tirar a música aqui para mim. Tá, então, esse projeto, né, aí eu estou falando sobre esse processo de produzir a Casa de Barro, um pouco do que eu disse aqui, né, de que para os indígenas o barro não significa sujeira, e que para eles deram um depoimento, essa é a parede que eles fizeram, os guaranis lá de São Miguel das Missões, e para eles foi muito importante fazer essa construção, até depois, lá na aldeia, eles fizeram esse tipo de construção, eles colocaram garrafas de vidro, aproveitaram essa experiência nossa, ó, aí eles estão cortando, né, aí meu filho Gabriel, como eu digo, a arte, a cultura, para as pessoas com deficiência é um caminho muito importante, assim, para a inclusão. Os nossos alunos aí, muito queridos, e aqui a gente usou o pallet, né, nas paredes, então, internamente a gente deixa a amostra, esse é o oficineiro espanhol que participou, aqui nossas alunas já não estão mais aqui, estudantes, muitos estudantes, tanto da cidade, mas principalmente de Porto Xavier, eles vieram visitar a nossa universidade, quando a gente estava fazendo o GAB, a gente estava fazendo a Casa de Barro, esse menininho ali é o Dudu, era o nosso mascote.
Hoje ele já é um rapazinho, um adolescente, e ele nunca mais esqueceu. Ele era filho de uma aluna nossa do curso de letras, e para cada um teve um significado assim muito específico. A gente trabalhou muito. Foi um trabalho assim em outubro de 2014, era muito quente, e vocês veem aí que é trabalho árduo assim de levantar a casa. Aqui nós temos os guaranis fazendo a parede ali de taquara. Mas todo mundo pegou junto, e foi uma união, que aquela foto que eu mostrei para vocês, de todo mundo com as mãos, assim, né, em círculo, representa bem essa coisa da coletividade. E como eu disse para os guaranis, foi importante, dentro da universidade, uma casa de barro, eles se sentiram muito prestigiados, porque, afinal de contas, isso é a cultura deles, né? Isso é muito representativo da identidade, do modo de ser deles. E nós temos lá essa casa de barro, que vamos ter que eu vou conversar contigo, Rony, que a gente vai ter que fazer uma movimentação para fazer os reparos na casa, né? A ideia agora é envolvê-la, né? Envelopar ela com madeira, porque até para preservar mais esse barro, né? Então, por fora, colocar madeira de pallet mesmo, mas a gente vai conversar, porque é um trabalho tão bonito e um trabalho que envolve tantas áreas, e essa questão do meio ambiente que está vindo tão forte agora, após toda essa situação no Rio Grande do Sul, e o que está previsto daqui para frente, né, que eu acho que a gente não pode perder essa casa de barro. Ela é um exemplo, assim, de bioconstrução, e que a gente tem que utilizar como um espaço educativo e manter ela lá. Eu sei que, quando ela foi feita, teve colegas que disseram que a casa de barro enfeiava o campus, né? Mas aí é dentro desses pré-conceitos que a gente tem, dessa questão cultural muito arraigada, de que o que é feito de barro é feio, é sujeira, é uma coisa negativa. A gente tem que ter um processo educativo em relação a isso. Muito bem, Medati. Muito obrigado. Claro, vamos pensar assim, em alternativas para a gente poder manter esse trabalho, né? Até para os próximos alunos que vão entrando, para o pessoal poder entender. E a gente consegue, basta querer, basta ter a união, basta ter o entendimento, né? Que a gente consegue produzir coisas espetaculares, né? Seja através da cultura, da extensão, enfim, por aí em diante. Agradecer mais uma vez. Convidar também todas as pessoas que estão conosco, né? Mês que vem teremos o sexto, né, Marcela? Nós teremos a sexta, então, o sexto encontro, tá, da nossa jornada, e contamos também com a participação de todos, tá? Por hora, agradecemos a presença de todos, um grande abraço e um bom final de semana. Bom aniversário, Vidade. Obrigada, abraço para vocês. Bom final de semana.